que são mídias sociais? Mídias sociais são sites e aplicativos que permitem conexão e interação entre os usuários. Também conhecidas como redes sociais, as mídias sociais mais populares atualmente são Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp. Por também permitirem a comunicação entre empresa e público, são importantes canais para uma estratégia de marketing digital. Para entender melhor o que são mídias sociais, vamos começar falando sobre o que são mídias. Esse termo vem do latim media, plural de mídia, que significa meio. Ao longo do século XX, essa palavra foi associada aos meios de comunicação de massa que estavam se popularizando, como a televisão, o rádio e as revistas. Assim, a palavra mídia passou a designar os aparatos utilizados como meios de comunicação social, que servem para intermediar a transmissão de mensagens entre emissores e receptores, seja para propagar notícias, seja para divulgar marcas e produtos. Estes são alguns exemplos de mídias: livros, jornais, televisão, revistas, rádio, outdoors, folders, sites, blogs, e-mails, redes sociais. Para o marketing, mídias são meios de promover uma marca ou produto junto ao público-alvo. Já, no meio publicitário, mídia nomeia tradicional que definem os espaços de veiculação de uma campanha. Em todos esses contextos, entende-se que esse termo se refere a canais de intermediação entre um interlocutor, uma marca, por exemplo, e o público. Perceba também que as mídias estão sempre ligadas à tecnologia. Quando surge um novo dispositivo, canal ou formato, surge também uma nova oportunidade de mídia para a comunicação entre organizações e seus públicos. Foi assim, por exemplo, quando surgiu a imprensa, e logo depois os jornais se tornaram um espaço de comunicação e publicidade. Mais recentemente, vimos o surgimento de smartphones e, com eles, novos espaços de mídia em aplicativos para celular. E foi assim também com o surgimento das redes sociais, que se tornaram mídias para as empresas. O que são mídias digitais? Dentro das mídias, encontram-se hoje as mídias digitais. Muitas vezes, esse termo é usado como sinônimo de novas mídias, ou mídias online, em oposição às mídias tradicionais ou analógicas, que são usadas como meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádio e TV. Tecnicamente, as mídias analógicas precisam de suportes físicos para transmitir. Já as mídias digitais convertem as informações para um sistema binário, o que permite que elas sejam armazenadas, visualizadas e transmitidas por computadores e dispositivos, com qualidade e facilidade. Se a explicação técnica é um pouco complicada, fica mais fácil entender o que são mídias digitais mostrando alguns exemplos que estão no seu dia a dia: sites, blogs, redes sociais, mecanismos de busca, aplicativos de celular, áudios em MP3, e-books, jogos eletrônicos, softwares. Entenda, porém, que mídias online e mídias digitais não são sinônimos. Enquanto mídias online exigem uma conexão com a internet para serem acessadas, como sites, blogs e redes sociais, muitas mídias digitais podem funcionar offline, como jogos eletrônicos e e-books. Perceba, então, que as mudanças da tecnologia, das mídias e dos comportamentos sociais andam junto com as transformações do marketing. Por isso, podemos dizer que as mídias digitais revolucionaram as relações entre marcas e consumidores. Podemos então concluir que mídias sociais são um dos tipos de mídias digitais que, por sua vez, estão entre as mídias em geral, como vimos até agora. Mídias sociais são espaços de comunicação. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest e qualquer outra rede social que possa existir são criadas como ferramentas de relacionamento entre as pessoas. Elas servem para os usuários publicarem fotos, interagirem com amigos, trocarem opiniões e se informarem. Porém, redes sociais que precisam de renda para sobreviver, crescer e competir. Por isso, elas também precisam que as marcas estejam lá para comprar publicidade, em troca de maior alcance e engajamento. Então, para as empresas, as redes sociais se tornaram grandes oportunidades de mídia para se conectar com os seus públicos. O modelo de negócios das mídias sociais oferece espaços de publicidade paga, como posts patrocinados e banners. Mas nem toda a mídia social é paga. Também é possível fazer isso de forma orgânica, com as publicações regulares na timeline e em grupos ou com a troca de mensagens diretas com os usuários.
sociais, no entanto, exigem uma postura diferente das marcas em relação a outros tipos de mídia. Elas não podem ser entendidas como uma comunicação de via única, como se a marca falasse e o consumidor apenas ouvisse, como nos anúncios de TV e jornal, por exemplo. Sabemos que nas redes sociais não é assim. Não é assim. Por lá, o canal de comunicação é aberto para os dois lados. As marcas podem publicar o que quiserem, mas os consumidores também podem reagir na mesma hora com a resposta que quiserem. E isso exige que as marcas estejam dispostas a dialogar, sendo mais transparentes e interativas. As redes sociais são criadas para que as pessoas interajam entre si. Então, as marcas precisam assumir uma postura humana para também interagir com os usuários. Qual é a diferença entre mídias sociais e redes sociais? Os dois termos são usados como sinônimos, mas existem diferenças. Redes sociais sempre existiram, mesmo antes da internet. São as nossas redes de relacionamento, família, amigos, colegas da escola ou de trabalho, por exemplo. Facebook, Instagram e LinkedIn, por sua vez, são plataformas de redes sociais, ou seja, espaços por meio da troca de conteúdos e mensagens virtuais. Essas redes sociais, atualmente, assumem funções. Elas podem ser usadas para propagar informações, disseminar campanhas e, como vimos, promover marcas e produtos. É dessa forma, portanto, que as redes sociais assumem o papel de mídias sociais, como meios de comunicação entre as pessoas e entre as marcas e seus públicos. História das mídias sociais. Como essa área evoluiu nos últimos anos. As redes sociais fazem parte da vida das pessoas. Antes de serem ferramentas de marketing, elas são plataformas que usuários, sejam eles familiares, colegas, amigos próximos ou conhecidos que não se veem há muito tempo. Por isso, a história das redes sociais se mistura com a história das pessoas. Além disso, a história das redes sociais se mistura também com a evolução do marketing, que precisou se adaptar a esse novo tipo de mídia para se conectar com os consumidores. Então, vamos ver agora como essas mídias evoluíram ao longo do tempo. Embora o Facebook seja a rede social mais usada atualmente, com mais de 2 bilhões de usuários, a história das mídias sociais começa bem antes dele. Pode-se dizer que a construção de plataformas de sociabilidade já existe desde que a internet veio ao mundo. Anos 90. O surgimento das comunidades virtuais. Talvez a primeira comunidade virtual que se pareça com as redes sociais que temos hoje tenha sido o Classates.com, criado em 1995. O objetivo do site é encontrar-se colegas antigos de escola, faculdade e trabalho, além de marcar encontros com eles. Em 1997, surgiu outra rede social precursora, a 6 Degrees, que permitia a criação de perfis, listas de amigos e afiliação com instituições de ensino em um só site. Porém, a web ainda engatinhava, com bem menos usuários do que tem atualmente, e essas iniciativas não deslancharam. Foi diferente, porém, com o Friendster, criado em 2002. Essa foi a primeira rede social a alcançar popularidade, especialmente nos Estados Unidos. Foram 3 usuários em apenas 3 meses. No ano seguinte, várias redes sociais populares seriam criadas, como o LinkedIn, o MySpace e o Hi5. Web 2.0. Mas o que explica essa explosão na criação de redes sociais? A partir de 2001, um novo termo passou a ser usado para designar uma segunda geração de serviços na internet, a Web 2.0, proporcionada por evoluções tecnológicas que permitiram a criação de sites mais dinâmicos e interativos. Web 1.0, HTML estático, sites em hipertexto com imagens, tabelas vezes conectados a bancos de dados. Web 2.0, HTML dinâmico, com tecnologias como JavaScript e Ajax, que transformaram os sites da web em verdadeiros aplicativos, permitindo a publicação de conteúdos pelos próprios usuários e grande riqueza de interatividade e funcionalidades. Com essa mudança, o modelo de negócios das empresas virtuais precisou se adaptar à popularização da internet e passou a adotar a colaboração e a interatividade como norteadores.
Usuários comuns passaram a ter participação na construção da web, o que abriu as portas para podiam contribuir, comentar, avaliar e publicar conteúdos. Assim, as redes sociais se popularizaram. Foi assim também que o marketing passou por uma transformação. Se antes o consumidor estava distante, ele passou a conversar diretamente com as marcas. Se antes ele era passivo, ele passou a ter voz e exigir que as marcas sejam mais transparentes. Se antes havia uma hierarquia das empresas sobre os consumidores, a relação se inverteu, eles passaram a ter o poder, enquanto as marcas tentaram encontrar caminhos para conquistar a sua confiança. Crowdsourcing. É nisto que a noção de crowdsourcing se fortalece. Esse termo se refere ao poder da comunidade. Trata-se de um modelo de criação que usa o conhecimento coletivo para desenvolver soluções e produtos. Na Web 2.0, a interatividade potencializa o crowdsourcing, que transforma o marketing. Agora as marcas são construídas, somente, com a interação entre os usuários na web. Para essa transformação na área de mídias sociais, o ano de 2004 foi marcante. Nesse ano, surgiu o Orkut, que se tornou uma febre no Brasil. Quem não gostava de escrever testimonials, depoimentos, e deixar um scrap recado para os amigos no Orkut? Foi com essa plataforma que os brasileiros entraram no mundo das redes sociais. No mesmo ano, foi criado também o Facebook, pelas mãos de Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin. Inicialmente usada apenas por alunos de Harvard, a rede social foi aberta ao público em geral em 2000. Logo o Facebook se tornou a rede social mais popular do planeta e um gigante do mundo dos negócios. Mas Zuckerberg não deixou a rede social morrer, como aconteceu com o Orkut. Sempre de olho nos comportamentos e preferências dos usuários, a rede se adaptou constantemente para oferecer uma melhor experiência. O segredo, porém, foi não focar apenas nos usuários, mas também nas marcas que estão por lá. Por isso, o Facebook se tornou a primeira grande mídia social, cheia de oportunidades para as empresas se conectarem com os seus públicos.